Olá, queridos amigos. O tema que eu vou falar hoje é bastante polêmico. Algumas religiões faz isso, né? E eu quero explicar aqui na Bíblia, através dos textos bíblicos, embasado na Bíblia, tá? Que isso não é correto. Claro que você tem o direito de escolher, né? Seguir o que você acha, mas eu creio que se você tem um bom coração, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você prestar bastante atenção neste estudo que vamos fazer através desse vídeo e que você possa abrir a sua mente, o seu coração para aceitar as verdades de Deus. Deus tem um convite para você hoje. O convite é: aceita as verdades de Deus. Não vive a tradição porque a família segue, porque os avós seguiram, porque os tataravós seguiram essa ideia, você também vai seguir. Não, não faça isso. A salvação é individual, lembra-se disso, tá? Nós estamos numa corrida e esta corrida ela é individual. Cada um tem que chegar no final sozinho. Você pode mostrar o caminho para as pessoas, mas você não pode salvar ninguém. E a sua salvação é individual, você quem deve fazer a escolha. Então não siga a tradição, por favor. Que Deus abra sua mente e seu coração através do Espírito Santo. Eu venho orando por todos, mesmo sem conhecer você, aonde você estiver. Eu convido você a prestar bastante atenção neste estudo. Queridos, não vai dar para fazer em um vídeo só, porque o tema é bem grande. E eu vou usar dois capítulos da Bíblia, onde ele explica bem sobre o assunto. Ele fala sobre o assunto e dá todas as respostas no próprio capítulo. E eu quero que você preste bastante atenção, tá? Não use um verso da Bíblia fora do contexto. Estude todos eles para você entender o que Paulo está querendo dizer com esse assunto. Tanto Paulo como todos os apóstolos, como Pedro falou, como todos os outros receberam. Eu quero falar sobre o dom de falar em línguas. Falar em línguas. Tá? Então as pessoas estão usando um falar em línguas estranhas. Ah, mas o falar em línguas estranhas é o recebimento do Espírito Santo. Não tem na Bíblia que esse falar em língua estranhas é o dom do Espírito Santo. Queridos, não desta forma que está sendo falado. Claro que no Pentecoste foi derramado o Espírito Santo e os apóstolos começaram a falar em línguas, mas nós vamos falar isso no segundo assunto, no segundo texto, na parte 2. Hoje eu vou usar um outro capítulo que está em 1 Coríntios 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos falar sobre o dom de línguas, sobre falar em línguas, em outras línguas. Tá? O que Paulo fala para nós? Depois, no segundo vídeo, parte 2, nós falaremos do livro de Atos, capítulo 2, onde vai falar sobre a descida do Espírito Santo nos apóstolos, e eles falaram em língua. Mas você vai ver que este capítulo com aquele fala a mesma coisa, tá? Não é sobre línguas estranhas da maneira que está sendo falada. Você vai entender, preste muita atenção, meu querido amigo, querida amiga, meu querido irmão, e você pode compartilhar esse vídeo para as outras pessoas, para eles entenderem qual o sentido de que Deus, de que os apóstolos falaram em línguas, e de qual sentido que nós podemos falar em línguas, tá? Ok? E eu quero pedir para você compartilhar os vídeos, para você se inscrever no canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Compartilhe os vídeos com todo mundo que você puder. Você estará pregando o Evangelho, você estará levando o Evangelho às pessoas que precisam conhecer sobre esse assunto também. Por mais que você não concorde, né, que você queira viver da maneira que você está, compartilhe, que tem gente que vai acreditar e que querem conhecer, tá? Mas dá a chance para as pessoas também tomar a decisão por si própria. Então compartilhe o vídeo, ok? Ninguém é obrigado, né, a seguir o que eu estou falando, ou aceitar. Mas o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida e mostrar as verdades. Isso você deve pedir, tá? Se você aceitar como verdades que o Espírito Santo está te comovendo, pratique na sua vida. Para de praticar línguas estranhas que ninguém entende, porque não é bíblico. Nós vamos mostrar aqui na Bíblia, tá? Vou mostrar para você. Presta atenção. Capítulo 14, do verso 1 em diante. Eu vou começar lendo, tá? Diz assim, vou ler os poucos e explicar para você. Segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais. Paulo já está falando aqui os dons espirituais, certo?
Contudo, especialmente o dom de profecia. Qual que é o dom de profecias? Nós vamos falar aqui dom de línguas, temos que falar de dom de profecias, que vai falar também. Queridos, quem dá uma profecias? Era um profeta. Antigamente Deus mostrava o que ia acontecer. É isso, né? Deus mostrava o que ia acontecer. Ele vinha e falava. Hoje em dia nós não estamos tendo esses profetas mais. A única profetisa que nós entendemos biblicamente foi a escritora americana Ellen G. White, há muito tempo atrás, já falecida. Não é uma santa, ninguém idolatra ela de maneira alguma, tá? Os seus escritos bate com os escritos bíblicos e ajuda a entender melhor. Mas ela não é nenhuma santa, não é idolatrada. Lembre-se disso, tá? Então a profecia que ele fala aqui, que nós devemos pregar e falar sobre profecias, é pregar a volta de Jesus, o plano de salvação. Quando você fala que Jesus vai voltar, está pregando tudo que Jesus pediu para nós pregarmos, nós estamos pregando uma profecia que realmente irá acontecer. Se ela não acontecer e Jesus não voltar, nós somos um mentiroso, nós somos falsos profetas. Eu não posso inventar coisas para ficar, será que vai acontecer? Não. Então eu tenho que falar o que realmente Jesus mandou que vai acontecer. Porque todas as profecias que foram faladas, acontecer, estão acontecendo. Isso é falar, pregar as profecias. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, olha o que o texto está falando, o capítulo 14, verso 2. Olha bem, quero que você preste bastante atenção, que esse assunto é sobre línguas estranhas. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala ao homem, mas a Deus. Mas presta atenção, tá? Não fala ao homem, mas fala a Deus. Por quê? Porque ninguém está entendendo. Olha bem, mas de que língua estranha que ele está falando, tá? De fato, ninguém a compreende, mas em espírito fala mistério. Ninguém entende mistério. É um mistério já porque ninguém está entendendo. Então você está pregando o quê? Para quem? Falando o quê? Para quem? Não tem sentido algum, tá? Presta bem atenção. Entretanto, quem profetiza e faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem profetiza, porque quem está profetizando está falando o que Jesus mandou e o que está acontecendo e o que vai acontecer. Não é nada inventado. Se Jesus falou que ele voltaria e a maneira que ele voltaria, o que devemos fazer para preparar, eu tenho que pregar isso. Isso é profetizar. Profetizar o que Jesus mandou que vai acontecer. Não é inventar as coisas ou, coisas que pode acontecer. Eu vou dizer assim, vai cair um avião esse ano. Claro que vai cair um avião. Vai cair um avião cheio de pessoas. Claro que tem a possibilidade de cair um avião. Mas presta atenção. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então se você está falando em uma determinada língua, mas ele não fala em línguas estranhas, da forma que está sendo dita. Você vai ver qual línguas estranhas que ele está falando aqui. Nós vamos ver no decorrer do texto, ele vai explicar corretamente, tá? Então, quem fala nesse tipo de uma língua estranhas, a si mesmo se edifica. Não está falando para ninguém. E quando você fala isso dentro de uma igreja, não serviu de nada para ninguém. A Bíblia está deixando claro para nós. Então, presta atenção. Mas quem profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque você está falando o que vai acontecer para as pessoas se prepararem para a volta de Jesus. Jesus deixou algumas coisas para dizer, para se preparar, e você fala, e a pessoa vai se preparar. Está edificando a igreja, tá? Está preparando a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas. Paulo fala isso. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas. Todavia, muito mais que profetizasseis, porque profetizar é muito melhor. Falar o que Jesus mandou, as coisas que realmente vão acontecer, é muito melhor. Mas em que línguas que Paulo está falando aqui? Nós vamos entender, presta atenção, tá? Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete. Olha, eu quero que você leia. Capítulo 14, em diante, nós estamos no verso 5. Está dizendo claramente. A não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Presta atenção, que ele está dando as respostas. Que tipo de língua estranha que está sendo falado aqui? Línguas que as pessoas entendam, ou se a pessoa não está entendendo, você tem que traduzir para elas. Só que essas línguas estranhas que é falada, ninguém sabe, nem a própria pessoa que está falando. Ele não sabe nada. Ele não sabe o que está dizendo. São palavras aleatórias que é falado sem sentido. Você me perdoa, você que é desta igreja que fala em línguas, não estou zombando de você,
Não estou querendo que você fique bravo comigo, não estou tirando sarro de maneira alguma. Eu te respeito como respeito todas as religiões. Só que eu só quero que você entenda que a Bíblia é contra isso. A Bíblia não prega isso. Jesus não mandou, não tem na Bíblia que fala desse tipo de língua, dessa maneira. A língua que está falando aqui, que nós vamos ver em Atos 2 lá depois, que vai explicar melhor ainda, tá? Que vai falar da mesma coisa. As línguas estranhas que eles falam são línguas estrangeiras, que os apóstolos falaram. Eu vou provar para você na Bíblia. Eu quero que você acompanhe o primeiro vídeo e o segundo vídeo que eu vou provar para você, que é línguas estrangeiras. Não línguas sem sentido, aleatória, palavras que ninguém entende, nem o próprio falante. Presta atenção. Não quero que você fique bravo. Vamos usar de inteligência, de sabedoria, né, para com Deus, para que possamos entender e ser pessoas normais sem ficar bravo um com o outro, né? Então, vou ler de novo aqui, tá? A não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Continuando no verso 6. Portanto, irmãos, Paulo fala, se eu for até vós falando em línguas que beneficias, vós trarei, senão vos falar em intermédio de revelação. Intermédio de revelação que ele está falando, se Jesus mandar falar alguma coisa que vai acontecer. Aí as pessoas se enganam também, que revelação eles acham assim, mas o cara falou alguma coisa ali que só eu sabia. Gente, Deus conhece a nossa vida totalmente e tem mais alguém que conhece a nossa vida totalmente, além de ser Deus, o diabo. O diabo conhece toda a nossa vida. Nós somos cheios de inimigos, de anjos do mal ao nosso redor. Ele sabe tudo que nós fazemos. Ele só não consegue ler o nosso pensamento, mas tudo que fazemos e que falamos, ele sabe. Então qualquer um pode ser usado pelo poder do inimigo e falar tudo sobre a sua vida. Fazer previsões sobre a sua vida. Mas quando você está falando línguas estranhas, se não é bíblico, não é de Deus. E vem uma pessoa e fala sobre você, essa pessoa conhece você, não é a pessoa que conhece você. O inimigo te conhece. E ele é usado por essa pessoa. Essa pessoa é usada por ele e fala sobre você. Mas ele tem que falar isso, fazer isso para te enganar, para que você continue neste caminho, sendo enganada e não buscar as verdades e não ser salva quando Jesus voltar. Será tarde demais. Mas eu quero que você entenda isso para que você se liberte disso. Se liberte disso. Aí ele continua ali, ou conhecimento. Eu vou ler do 6 de novo. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que beneficias vós trareis? Que benefício vos trareis? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou conhecimento, ou de profecias, ou ainda de ensino? Então, se falar em línguas, Paulo quis dizer aqui, não vai ter benefício nenhum, você não vai entender nada, não adianta nada. Se eu não falar em profecias ou em revelação, né? Mas cuidado com o tipo de revelação também que está sendo falado. Não é assim, chega alguém para você e fala tudo da sua vida, está valendo. Não, essa pessoa é de Deus, nem todo mundo é de Deus. Lembre-se que Satanás foi expulso do céu com poderes e ele pode sim falar de pessoas, coisas que nós não sabemos, que só você sabia. Ele conhece tudo. Toma cuidado. O verso 7. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem som tais como... Aí ele dá um exemplo aqui. Olha bem, se falar em línguas que ninguém entende, palavras que ninguém entende. Paulo usa aqui uns instrumentos musicais para dar um exemplo para nós do que falar em línguas e palavras estranhas e olha o exemplo que ele dá, se não é realmente isso. Presta atenção, tá? Ele fala, até mesmo considerando objetos sem vida, que é a flauta, que é o violino, olha, mas que produzem som, tais como a flauta ou a harpa, como alguém pode conhecer a música que está sendo tocada se o som formado por elas não for indistinto. Se você está usando uma harpa, se não é o som de harpa que está saindo ali um barulho estranho, você vai saber que é uma harpa, vai acompanhar a música certinho, vai ser legal? Todo mundo vai entender? Ninguém vai entender nada, nem saber que é uma harpa. E se a pessoa está falando em línguas que ninguém está entendendo, é a mesma coisa. Você está entendendo? A gravidade, aonde Satanás leva as pessoas, o caminho que ele leva as pessoas para enganar? Meu querido irmão, irmã, abra sua mente, que o Espírito Santo atue na tua vida. Eu estou em oração por isso. Ele continua dizendo no verso 8, e mais,
Se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Porque na batalha, quando está acontecendo o início de guerra, ali é tocada a trombeta, né? Para avisar, para acordar. Vamos, acorda para a batalha. Se ela não fizer o som correto, que todo mundo conhece, que é aquele toque que é para levantar, ninguém se levanta. Então, se a pessoa falar em línguas estranhas, não vai ensinar ninguém, ninguém vai saber nada. Ninguém está sendo edificado no Senhor. Infelizmente, é isso que acontece. Tá? O verso 9. Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciarem som que se pode entender, como se compreenderá o que dizeis? Presta atenção, eu vou repetir para você entender. Olha bem. Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciarem sons que se pode entender, falar palavras normais que todos entendem, como se compreenderá o que diz? Nem a própria pessoa sabe o que está falando. Olha que enganação do inimigo. Queridos, eu não estou mentindo para você. Não estou zoando com você. Estou sendo sincero de todo o coração. E com o conhecimento que Deus me deu até agora, com o Espírito Santo, orei muito para começar esse tema, para que você possa abrir a sua mente e o seu coração para aceitar as verdades de Deus. Não fale em línguas estranhas, não é de Deus. Não aceite isso na tua vida. Vamos continuar o estudo aqui. Eu acredito que nós vamos ter que fazer uns 3 vídeos para a gente conseguir concluir esse estudo, que ele é bem grande, tá? O capítulo 2 mesmo aqui, de Coríntios, ele é bem grande, o 14, né? E para a gente entender bem, eu quero estudar ele inteiro com você. Aí ele continua falando assim, então. Pois, estarei como que jogando palavras ao vento. Se falar palavras estranhas que ninguém entende, está jogando palavras ao vento, palavras aleatórias, que é o que acontece, e ninguém entende. Estão perdendo tempo. Queridos, presta atenção nessa palavra. Estão perdendo tempo. E sabe que tempo que estão perdendo? Um tempo precioso onde poderia estar se edificando nas verdades de Deus realmente. Você prestou atenção? Satanás está te enganando para que você perca esse tempo precioso, Jesus volta e você não aprendeu e você vai se perder. Mas Jesus está te chamando, te dando a chance de aprender hoje. O verso 10. Realmente, há diversos idiomas. Presta atenção, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Verso 10. Realmente, há diversos idiomas no mundo. Agora nós vamos entrar em línguas que eles estão falando. Quais são as línguas que foi derramada lá no Pentecoste? Quais são as línguas estranhas que Paulo fala aqui que se pode falar? Tá? Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhuma delas é sem sentido. Você está prestando atenção? Todos os idiomas que é falado no mundo inteiro, nenhuma delas é sem sentido, mas desde que há um intérprete. Se vem alguém conversar em inglês comigo, eu não sei nada em inglês, para mim vai ser a mesma coisa que alguém está falando palavras estranhas. Vai ser jogado ao vento. Mas, se tiver um intérprete, nós vamos conversar, vamos dialogar e vamos se entender. Tanto que é isso que é pregado. Paulo fala isso. Que se alguém for falar em línguas, que tem alguém que interprete. Nós vamos estudar sobre isso. Ele vai falar isso. Eu vou provar para você, tá? O verso 11. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estrangeira para mim. Você está entendendo? Se a gente não entender o que a outra pessoa está falando, é porque um é estrangeiro e não conhece a língua do outro. Então precisa alguém interpretar. Né? Geralmente a fala a língua mais usada é o português e o inglês, né? Para mim, se alguém chegar em inglês, eu não vou entender nada, mas se eu for falar para o inglês também em português, ele não vai entender nada. Nós somos estrangeiros um para o outro. Precisamos de um intérprete, certo? Essa é a língua estranha que é falada na Bíblia, que os apóstolos receberam lá quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vou provar para você, depois quando nós ir para o texto de Atos 2, tá? Verso 12. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naquele que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Ele está deixando claro aqui o que eu estou falando para vocês. Ó. Peça ao Espírito Santo que ensine, né? Ele está deixando, ó, procurai amadurecer, é entender, estudar, certo?
naquele que produz edificação para todo o corpo, que é Cristo. Verso 13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ora para que possa interpretá-la corretamente. Olha o que o verso 13 está deixando claro para nós. Se alguém quer falar ou fala em língua, tem que orar para que seja interpretada corretamente pelas outras pessoas. Então, se eu trago uma pessoa para falar inglês lá na igreja ou cantar um hino em inglês, se ninguém interpretar aquele hino, é uma bobeira para os outros. Não teve sentido. Quando a gente ouve música em inglês na rádio, nós não sabemos nem o que está falando. E ficamos dançando, ficamos felizes com aquela letra e não sabemos o que está falando. Às vezes está xingando, às vezes está falando palavrão e nós não sabemos. Não adianta nada. Então, isso não edifica ninguém. Então, se alguém for falar em outra língua, tem que ser interpretada por alguém. Nós temos que orar para que as pessoas entendam. Só que não vai ser igual no Pentecoste, né? Que todo mundo vai entender. Lá Deus usou aquilo ali por uma ocasião especial. Nós vamos falar lá depois. Verso 14. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Ele está falando aqui em línguas estranhas agora. Se você ora em um tipo de língua que ninguém entende, vamos dizer assim, se eu falo em português, o cara em inglês está perto de mim, não resolveu nada. Certo? Então, assim, para ele não resolve nada. Então eu tenho que falar em línguas que todo mundo entende. Se eu oro em línguas que ninguém entende, Deus pode entender alguma coisa, mas ninguém mais entende. Certo? Então, se você orar em uma língua diferente, o Espírito também ora, né? Mas o meu intelecto fica improdutivo, porque ninguém está entendendo nada, nem a própria pessoa. Diante disso, no 15, o que fazer então? Olha bem, verso 15. Diante disso, o que fazer então? Orareis com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que falar coisas que todo mundo entende. Eu vou orar com o Espírito, com a mente, né? Ele deixa claro aqui, igualmente com a razão. Para me usar a minha razão, todo mundo vai entender. Senão, fica jogado ao vento. O verso 16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém? Então tem pessoas que não têm a inteligência das pessoas que estão pregando, que estão profetizando, né? Pessoas novas na igreja, visitantes. Aí ele quer dizer assim, se você orar em línguas estranhas, o que aquela pessoa está entendendo? Nada. Como ela vai dizer um amém? Por que se diz um amém? Qual o significado do amém? O amém quer dizer uma pessoa confirmando o que você está dizendo. Ele está dizendo amém, que assim seja. Que assim seja, que o que você falou se cumpra. Mas uma pessoa que não entendeu nada o que você falou, você está falando em línguas estranhas, ele vai falar um amém do quê? Você não sabe o que aconteceu, nem a própria pessoa que falou. Como é que você vai falar que assim seja, se é algo que você não sabe o que está acontecendo? Você entendeu como que é complicado? Queridos, a Bíblia diz que onde está dois ou três, Jesus está no meio, né? Mas tem que falar a mesma linguagem. Ele fala que aonde todos concordarem com alguma coisa, o Pai dá. Mas concordarem com algo que todo mundo está entendendo. Então, quando alguém vai dizer amém sobre uma oração que está sendo falada em línguas estranhas que ninguém entende, ninguém concordou, na verdade. Porque eles não sabem o que está falando. O texto bíblico fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Você mesmo sabe disso. Eu acredito que você já leu esse texto. Por falta de conhecimento, Jesus quis dizer, meu povo vai se perder. Mas o conhecimento está aqui na palavra dele, é só estudar com o Espírito Santo, buscar quem entende, buscar com sabedoria. Estuda mais sobre o assunto, procura mais texto, procura mais informação. Vamos estudar mais sobre o assunto se você ainda ficar com dúvida. Mas não pare por aí. Não fique satisfeito ainda. A Bíblia ensina. Continuando. A tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Então, como alguém vai dizer amém e a tua ação de graça se ninguém está entendendo? O verso 17. É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Você pode imaginar que você está entendendo o que você está falando, a sua língua estranha ali e tal,
né? Na tua mente você pode achar, não, eu estou fazendo bem, mas a pessoa que está junto não está sabendo de nada, não está edificando ninguém. Na verdade, nem você que está falando, infelizmente, porque a língua estranha falada nem a própria pessoa está sabendo o que está falando. A não ser que a língua estranha que a Bíblia ensina aqui é a língua estrangeira. Eu vou provar para você isso, tá? Queridos, eu vou parar aqui porque não vai dar tempo da gente continuar, porque o tempo já está grande e tem um limite de tempo que eu estabeleci para fazer os vídeos, tá? Para não ficar muito grande. Mas eu quero que você assista a parte 2, tá? Eu acredito que vai ter até uma parte 3, porque é um assunto bem grande, os textos é bem grande aqui para estudar e eu quero ler todos eles e explicar para você para não ficar dúvida. Mas não pare neste vídeo. Não desista porque você vai entender sobre línguas estranhas, que não é desta maneira que você tá falando. Pode ter certeza. Que Deus abra somente seu coração, né? Não fique chateado, não fique brabo. Assista os outros vídeos para depois você tirar sua conclusão. Assista todos os vídeos, estuda na Bíblia, tá? Algumas palavras podem estar diferentes, né, em algumas versões, mas é o mesmo sentido. Se a palavra for diferente na sua e você quiser saber a explicação da palavra, me procura no particular, comenta no vídeo aí que eu vou ajudar você. Nós vamos falar sobre o assunto, mas vamos deixar tudo esclarecido. Não vamos deixar dúvida. Eu quero que você seja salvo, meu amigo e minha amiga. Eu quero ver você no céu. Eu quero te mostrar o caminho. Eu não vou conseguir salvar você, mas eu quero te mostrar o caminho. Se Deus me dá a compreensão para isso, eu quero fazer a minha parte. Não é que eu sei demais, não é que eu sei tudo, não é que eu sou o melhor que ninguém. Não. Eu sou um cara humilde, um cara simples, um servo de Deus e que quero cada vez mais ser usado pelo Espírito Santo para ajudar as pessoas. Não quero atrapalhar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. O inimigo sim quer atrapalhar. O inimigo sim quer ver você perdido. O inimigo não ama ninguém. Ele quer destruir as pessoas. E ele destrói as pessoas de uma forma sutil, onde as pessoas não vê. Onde a falta de compreensão, falta de entendimento na palavra de Deus destrói as pessoas. E o inimigo quer isso. Então a minha oração para você é que você assista todos os vídeos até o final para depois tirar sua conclusão. E em oração, assista, ore bastante, peça para Deus, Senhor, é esta a verdade? E Deus vai te mostrar, pode ter certeza. Ele vai te dar paz, vai te dar sossego sobre isso. Onde a gente fica com o coração leve depois que aprende, que entende a situação. E Deus te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus. Assista o próximo. Não desista.